Desafio 17. Decida guardar os segredos do seu cônjuge, a menos que seja perigoso para ele ou para você, e orar por ele. Fale com seu cônjuge e demonstre amor apesar desses segredos. Ouça-o quando ele compartilhar com você seus pensamentos mais secretos e suas lutas. Faça com que ele se sinta seguro. Estamos chegando então ao 17º desafio. E cada dia, não sei se você tem percebido, é uma surpresa, né? E o desafio de hoje, ele vem revelar as facetas do nosso coração, as facetas do nosso cônjuge. Entra delicadamente no mundo dos segredos, no mundo onde só você ou só ele conhece um do outro. Pelo menos assim deveria ser, né? Quando você olha para o seu relacionamento, você consegue enxergar que existem acontecimentos na vida do seu cônjuge que só você conhece e que ele teve coragem de se abrir apenas com você? Ou você olha para o seu cônjuge como uma caixinha de surpresas em que você vê um monte de pontos de interrogação? Na nossa reflexão de hoje, eu quero falar um pouco sobre mim, um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre a minha experiência nesse ponto. Eu faço lembrar aqui um versículo profundo que está na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 18, em que fala que no amor não há temor, mas que pelo contrário, o perfeito amor expulsa o temor. É interessante que num determinado momento da minha vida, eu trazia dentro de mim essa caixinha de surpresas, né? Eu trazia um monte de interrogações e eram como que gavetas que eu trancava a 7 chaves, os maiores segredos da minha vida, e eu trazia muitas vergonhas por determinadas situações, determinados atos vividos, e que dentro de mim mesmo eu não gostava de lembrar. Situações de criança, situações de adolescência, situações em que doíam dentro do meu coração. E foi interessante que um dia, já depois de casado, eu tive uma necessidade grande de falar para minha esposa, né, tudo da minha vida, tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha experimentado, tudo o que trazia escondido dentro de mim. E ali eu abri para ela o livro da minha vida, entregando nas mãos dela o meu maior tesouro, para que ela conhecesse profundamente, em todos os detalhes, quem estava ali diante dela. Eu tinha começado a fazer um tratamento psicológico, mais ou menos na mesma época, e ali a psicóloga ela me ensinou que eu devia olhar para aqueles quadros da minha vida, não como certo ou como errado, mas como alguém que contemplava aqueles quadros que haviam sido pintados, e na certeza de que era tudo que eu tinha conseguido fazer naquele momento, né? Que era o meu melhor. Então ali eu abri o leque da minha vida
para minha esposa e contei para ela detalhes da minha vida que ninguém então conhecia. E ali começou um processo de cura muito grande. O simples fato de me abrir para ela, o simples fato de contar para ela detalhes da minha vida, dores da minha vida, feridas que foram deixadas na minha vida, eu senti a cura chegando ao meu coração. E aquilo que para mim, então, todas as vezes que eu lembrava era dolorido, chegou a um ponto de eu testemunhar num grupo de oração, por exemplo, sobre as manifestações da graça de Deus, como Ele agiu, como Ele se manifestou para realizar a sua bênção. Hoje eu sei que o meu testemunho de vida, ele liberta outras pessoas que também passaram por mesmas situações. Mas tudo isso começou a partir do momento em que eu partilhei com a minha esposa e que ela gentilmente guardou para si aqueles detalhes da minha vida. E eu tenho certeza que ela orou muito pela minha cura, ela orou muito pela minha superação e muito mais do que isso, ela olhou para mim com caridade, com um amor verdadeiro, me acolhendo. A proposta de hoje é justamente essa: você acolher os segredos do seu cônjuge, orar por esses segredos, clamando a Deus que ali aconteça a cura. E se você não está numa situação em que você conhece os segredos do seu cônjuge, orar pedindo a Deus para que vocês cheguem a esse nível de relacionamento e de intimidade. Assim como Adão e Eva, que estavam nus no paraíso e não se sentiam constrangidos. A sua situação com seu cônjuge tem que ser semelhante, não apenas nus fisicamente, quando um se entrega para o outro, mas também nus emocionalmente. Pode começar por você, se vocês ainda não vivem dessa maneira. Vocês experimentarão a graça de estarem cada vez mais unidos. E aí vem uma graça ainda maior, porque se ele se sentir seguro em casa, ele não vai precisar procurar em outras amizades o refúgio, quando assim precisar. E o pior de tudo, tais amizades fora do casamento, às vezes podem flertar um adultério ou até mesmo chegar a essa situação. Então você pode evitar isso, exercitando essa humildade da transparência, de revelar o segredo e também de guardar o segredo. Que o Senhor possa te abençoar para você chegar a uma situação propícia em revelar-se e deixar que o outro se revele a ti. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Padre Pio, rogai por nós.